Eu me lembro que quando meu pai me contou que nós íamos abrir um terreiro, ele me disse assim: estuda, piá, estuda, porque eu passei 25 anos fazendo a mesma coisa. A espiritualidade, ela evolui. E a nossa cabeça tem que evoluir também, tem que acompanhar. Então, estuda, piá. Estuda porque vai ter algo muito importante que depende desse estudo lá na frente. Eu me lembro do dia que meu pai me falou isso. E desde pequeno eu sempre gostei de estudar espiritualidade. Todas as formas de espiritualidade sempre foram muito atrativas para mim. O mistério da espiritualidade sempre foi algo muito atrativo para mim. Mas a partir daquele dia, eu sabia que, de alguma forma, eu tinha me encontrado. Através daquelas palavras do meu pai, eu sabia que algo muito grande estava para vir à frente. E estamos aqui, no Templo Escola Casa de Todos. E desde que esse terreiro foi fundado, a premissa é o estudo. Não tem médiuns chegar aqui, querer rodar e já sair dando passe. Porque se você tem um pouquinho de experiência, não precisa de muita, um pouquinho de experiência, você sabe o quanto o conhecimento do médium é importante dentro dessa jornada. E o quanto essa jornada enriquece a vida do médium. Uma pessoa que tem um chamado para vivenciar essa espiritualidade com a sua alma, com a sua consciência, com tudo aquilo que a pessoa é. Só quem sabe desse chamado entende o que eu falo, né? Desde que meu pai abriu a casa, ele ficou 2 anos cuidando da casa e logo depois ele foi cuidar da casa de outra forma. Ele foi cuidar da casa de todos através do outro lado. E Pai João de Aruanda, que é o fundador dessa casa, junto com meu pai, comigo, minha mãe e algumas outras pessoas, Pai João disse que agora era a minha vez. E então eu assumi o maior desafio da minha vida, que era o de ser sacerdote. Inclusive, eu demorei muito tempo para conseguir falar essa palavra, sacerdote. Eu me colocava como o dirigente dos trabalhos. E no começo foi um ano terrível. Foi extremamente desafiador. Eu estava num cenário muito desafiador. Eu estava com muitas pessoas que não eram compatíveis comigo. Existia todo um cenário de organização que estava me fazendo, de fato, despertar a minha liderança, a liderança do meu ori, de eu assumir a minha liderança, de eu assumir como eu penso e o quanto o como eu penso influencia em toda a estrutura espiritual do templo. E de ali em diante passaram-se mais alguns anos. O Templo Escola Casa de Todos, nesse ano ele comemora 9 anos de existência. E muitas transformações foram acontecendo. Todas as segundas-feiras, que é o dia da nossa sessão pública de Umbanda, a gente atende uma média de 300 pessoas. Então são 9 anos quase, com muitas pessoas passando por aqui, com muitos casos que passaram por mim, pelos meus guias, com muitos aprendizados que eu tive e com a tarefa também de ensinar muitas pessoas. Porque é ensinando que a gente transforma, né? Ensinando a pessoa a se melhorar, a se cuidar, a se valorizar.
E eu fui compreendendo qual era o papel de um sacerdote, que não, o papel de um sacerdote não é salvar vidas, né? De uma forma que você acredite que você é o responsável por curar aquela pessoa. O papel do sacerdote também não é ter um monte de filho para dizer que tem uma casa cheia, não é ter pessoas que sirvam as suas crenças. O papel de um sacerdote é servir a crença dos outros. Não é ter um monte de pessoas que sirvam ele. É ele servir muitas pessoas. Então, o principal papel de um sacerdote não tem a ver exatamente com a dinâmica dos espíritos, mas sim das pessoas. As pessoas podem ter problemas espirituais? Podem. Podem ter dores na alma? Podem. Mas elas são pessoas. E um sacerdote que não sabe como acolher, se relacionar e dar profundidade para a pessoa, ele acaba muitas vezes se sentindo inquieto com o seu papel, porque o seu ori de sacerdote sempre vai te levar para um papel de profundidade na vida das pessoas. Só que para você exercer um papel de profundidade na vida das pessoas, é preciso ter conhecimentos profundos, é preciso ter uma leitura profunda. E isso é autoconhecimento. Um sacerdote não pode ficar refém de uma informação de que a cor da Oxum é amarelo, ou para alguns é rosa, ou para alguns é azul. Um sacerdote não pode ficar refém à ideia de dizer: isso são espíritos, isso é trabalho feito em cima de você, tem magia feita em cima de você. Um sacerdote não pode ter respostas prontas. Quem tem respostas prontas é o Google. Um sacerdote precisa ter respostas que vão lá na alma da pessoa. Isso é muito transformador. E com o tempo, eu fui gostando dessa prática toda. Eu fui me sentindo cada vez mais à vontade com quem eu estava sendo. Não foi fácil. Precisou de muita terapia, de muito trabalho interno. Eu mesmo tinha muitas crenças contra o papel de um sacerdote, crenças que eu trazia de outras épocas, de outras histórias, crenças até contra a minha própria escolha religiosa. Então eu fiz um trabalho muito profundo ao longo desses 9 anos de reciclagem interna e de absorção de muitos aprendizados sobre o que é um sacerdote, ao ponto de que eu disse: é isso. Isso não é só um chamado para eu estar aqui na segunda-feira. Isso aqui é a minha vida. Isso aqui é a minha profissão. Profissão sacerdote. O sacerdote, ele é uma profissão. Ele é um chamado da alma que vai sempre acabar ocupando muito espaço da sua vida. E a melhor forma de você transformar a sua vida é você assumindo esse chamado e transformando ele também numa profissão para a sua vida. Assim, você consegue estar entregue a si mesmo. Não é sobre entregue à espiritualidade, entregue aos guias, aos orixás, é entregue a si. Entregue a si. E é este entregue a si que eu quero te convidar. Eu quero te convidar para uma jornada impagável. Porque o que eu vou entregar durante 18 meses para você
de fato é impagável. Que são conhecimentos e práticas que foram vivenciadas ao longo desses 9 anos, não só no chão de terreiro, mas em tudo que eu já fui buscar como um processo de autoconhecimento. Que formou o sacerdote que eu sou hoje, a liderança espiritual que acontece dentro dessa casa, o trabalho espiritual dessa casa e todos os médiuns que passam por aqui. Que se vocês me acompanham, vocês sabem que a casa, com a bênção de Deus, dos orixás, tem um fluxo muito bacana de médiuns, de consulentes, de muitas pessoas, né? E eu preparei uma jornada sacerdotal, uma jornada de mentoria sacerdotal de 18 meses, aonde eu vou te ensinar tudo. Eu vou passar adiante tudo o que eu sei que me transformou. Não é sobre a cor da vela da Oxum. Não são princípios básicos que você vai encontrar num livro, numa internet, num vídeo. Porque o que diferencia um bom sacerdote não é qual a cor do seu brajá ou quantos brajás ele tem. É na hora que alguém chega e diz assim, eu quero me matar. A orientação que esse sacerdote dá, que essa pessoa dá, é que vai fazer dela, de fato, ser vista como um verdadeiro sacerdote. Então nós vamos entrar em questões do âmago da alma, de como ter conhecimento, como ter autoconhecimento e ferramentas espirituais, tratamentos espirituais para tratar grandes dores das pessoas. Tristeza da alma, depressão, abuso, luto, escassez, problemas de relacionamento familiar, financeiro, amoroso. Tudo que as pessoas vêm em busca de auxílio espiritual, seja num terreiro, seja num atendimento individual. Eu vou te passar adiante tudo isso, para que você possa ter essa dinâmica. Vou também te ensinar todos os cruzamentos. O que é cruzar uma cabeça? O que acontece espiritualmente? Como que você deve fazer? Vou te ensinar algumas virtudes que são essenciais para que o trabalho do sacerdote seja de prestígio, seja leve, seja amoroso. E para que não haja todo aquele embate da guerra entre o bem e o mal que muitas pessoas acabam vivenciando devido às suas crenças. Eu quero te convidar para uma jornada que vai despertar, ou que vai nutrir o ser sacerdote que habita dentro de você. Uma pessoa que sempre teve esse chamado espiritual, acaba não conseguindo sanar a sua inquietude com o que é pouco, com o que é raso. Porque a alma pede mais. E se você está aqui me escutando, sentindo tudo isso, tenho certeza que é porque a sua alma também pede mais. Se você já tem um conhecimento interessante de Umbanda, de orixás, se você já incorpora, eu te convido para uma jornada mais profunda. Uma jornada profunda ao ser. Essa jornada ela vai acontecer de forma presencial aqui no Templo Escola Casa de Todos. Eu também vou estender uma modalidade do online, onde todo o conteúdo, os conceitos, as conversas vão ser entregues, vivenciadas, onde as práticas vão ser ensinadas. Muitas pessoas não têm interesse de abrir uma casa,
mas a alma chama por ter esses conhecimentos. Porque ela já teve isso de alguma forma, em algum momento do seu nível histórico, da sua existência. E ela deseja ter isso desperto, acordado. Esse tipo de informação, de conteúdo, de profundidade, nutre. Nutre. Então eu tô te convidando para você ser nutrido em uma jornada chamada sacerdócio do Templo Escola Casa de Todos. Comigo, Babá Rafael Falequê. Se você tem interesse nessa jornada, dia 24 de março, nós teremos uma aula inaugural. Será o dia inteiro de encontro, onde a gente vai aprofundar no papel do sacerdote, onde você vai sentir esse processo. Eu te convido para estar junto comigo, seja presencial, seja online. Peço que você já fale com a minha equipe, que você deixe o seu formulário preenchido. E que se você tem, de fato, o interesse em já se matricular para garantir a sua vaga, principalmente no presencial, já faça. Porque no presencial nós temos uma limitação de pessoas. Para quem estiver no presencial, vão ocorrer, todos os encontros terão processos avançados de incorporação, de mediunidade, leitura, desdobramento. Você vai conhecer muitas outras egrégoras espirituais que fazem parte da sua egrégora, tá? Vamos ver os cruzamentos nos pontos de força da natureza. E você vai aprender a fazer os assentamentos. Você vai aprender muitas coisas. Para quem for do ambiente online, nós também oferecemos a oportunidade de existir com uma programação no calendário. Vai existir um dia, um final de semana, onde todos aqueles que são de fora, que quiserem vir fazer a prática presencial, as consagrações presenciais, também isso vai ocorrer. A gente está procurando criar um ambiente onde o maior número de pessoas que esteja qualificada dentro desses conceitos possam beber, se nutrir, possam estar aqui, na casa de todos. Que a casa de todos possa ser a sua casa também, que Oxalá abençoe seu Ori, que os pretos velhos, Pai João, Pai Joaquim, todos os pais de Aruanda, de Umbanda, que os caboclos, que os Exus, que todas as falanges espirituais que fazem parte da sua família possam te entregar toda a coragem que você precisa para acreditar nesse grandioso passo. E eu tô aqui para tirar outras dúvidas e informações que você tiver. Muito obrigado por essa escuta. E eu desejo que a sua história com a espiritualidade, com a Umbanda, com o chamado sacerdotal, seja linda, grandiosa e apaixonante. O mundo precisa sempre disso. Axé.